Olá, bom dia, meus irmãos e irmãs. A paz de Jesus estejam com todos. Hoje é sábado, 10 de julho de 2021. Hoje estamos aqui para fazer a leitura e a reflexão do Evangelho do dia, que está em São Mateus, capítulo 10, versículo 24 ao versículo 33. Também no final deste vídeo, meus irmãos, faremos um breve relato da vida do santo do dia, São Olavo, o santo que foi rei da Noruega. Então, o evangelho do dia, que está em São Mateus capítulo 10, versículo 24 ao versículo 33. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: o discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta que o discípulo se torne como seu mestre e o servo como seu senhor. Se chamaram de Beelzebu, o dono da casa, com que nome haverão de chamar a família dele? Portanto, não tenham medo, porque não há nada oculto que não se venha a descobrir, nem escondido que não venha a revelar. O que eu lhes digo às escuras, vocês o digam à luz do dia. O que lhes é dito aos ouvidos, o proclamem sobre os telhados. Não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temam sim aqueles que podem destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por alguns centavos? No entanto, nenhum deles cai no chão sem que o Pai de vocês o permita. Até mesmo os cabelos da cabeça de vocês todos estão contados. Portanto, não tenham medo. Vocês valem mais que muitos pardais. Assim, todo aquele que se declarar por mim diante das pessoas, também eu declararei por ele diante do meu Pai que estás no céu. Aquele, porém, que me renegar diante das pessoas, também eu renegarei diante do meu Pai que estás no céu. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, este evangelho, mais um evangelho que vem nos falar sobre fazer um convite para testemunharmos Jesus, falar de Jesus. Jesus vem, meus irmãos, em cada coração de um de nós, e todo esse amor que nós recebemos, nós temos que anunciar. Nós temos que levar para fora, nós temos que externar esse amor, falar de Jesus. Ontem falamos da perseguição no evangelho de sexta-feira. Sim, porque quando eu falo de Jesus, quando eu aprendo tudo sobre Jesus, eu saio falando de Jesus, com certeza, às vezes, serei perseguido, né? Aconteceu com Jesus. Nós seremos, às vezes, zombados, né? Vão rir de nós quando começamos a falar de Jesus, falar de Deus. Mas é assim mesmo, né? Jesus foi crucificado, meus irmãos. E nem se compara isso conosco, né? A santidade de Jesus, a bondade de Jesus, quantos milagres Jesus fez, quantas curas Jesus fez. Mesmo assim, ele foi perseguido. E o versículo, nesse capítulo de São Mateus, ele menciona: para o discípulo basta ser como seu mestre, e para seu servo ser como o Senhor. Não tenhais medo. Esse capítulo de Mateus 10, ele cita 3 vezes: não tenham medo. Não tenham medo de anunciar a Jesus, irmãos, porque não devemos ter medo. Jesus nos assegura: não tenham medo. Ele menciona 3 vezes nesse capítulo. E por que nós não devemos ter medo?
Nós estamos na mão de Deus. Estamos debaixo do seu poder, debaixo do seu amparo. O que nós mais temos que ter medo, meus irmãos, é de perder a confiança em Deus, é de nos perdermos, magoá-lo, negá-lo. Temos que nos vigiar o tempo todo, meus irmãos, para não nos apegarmos a Deus das obras, né? Não, o que nós temos que nos apegar é as obras de Deus, as obras que Deus nos deixou. E com isso estar sempre com Deus, né? Jesus nos deixou muito tranquilo quanto a isso, meus irmãos, que a nossa grande recompensa deverá ser sermos como Ele, estar no reino dos céus. O reino dos céus nos espera. Temos que ser ambiciosos para isso. Eu quero, né? Quantas pessoas nesse meio do caminho, irmãos, eles conseguem o que tanto pediu, rezaram tanto para isso, mas em algum momento eles se afastam, diminui esse termômetro de Deus, eles se distanciam, né? Deixa de ser tão amante de Jesus, vão embora, esquecem um pouco da igreja, né? A fé acaba perdendo sentido, a Eucaristia perde o gosto. E quando a gente busca as coisas de Deus, somente coisas que Deus pode me dar, eu não me afasto, né? Eu não me afasto. Pelo contrário, eu serei sempre grata, porque o amor de Deus é tão gostoso que nós nos apaixonamos de estar por Ele, meus irmãos. E porque servir a Deus é apaixonar-se por Ele, né? É gostar das coisas que Ele nos agracia, é gostar de falar dele, sair apresentando Deus, né? A quem não conhece muito bem. E é assim, estar com Deus. Nesse versículo 28, não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temam aquele que pode destruir a tua alma e o corpo no inferno. É disso que estamos falando, meus irmãos. Muito cuidado nós temos que ter para não desviarem-nos dos nossos caminhos. Deus põe anjos, Ele manda anjos nos nossos quartos enquanto estamos orando, né? Ele pode mandar muitos anjos. Assim como Ele poderia ter feito pedra dos discípulos, meus irmãos. As pedras poderiam ser os discípulos, mas Ele não quis isso. Poderiam ser pregadores, as pedras poderiam ser pregadores se Ele quisesse, mas Ele não quis isso. Ele quis os seres humanos, a nós que fomos perdoados por Ele, fomos tocados por Ele, né? E Deus conhece até os cabelos da nossa cabeça, como cita o versículo 30, irmãos. Deus sabe de tudo, Deus conhece o seu coração. Nós não conseguimos nunca enganar a Deus, né? E também no versículo 32 menciona: portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu declararei em favor dele diante do meu Pai que estás no céu. Olha que segurança, meus irmãos, né? Aqui, irmãos, se declarar a Deus, ele não é criar debates, não é fazer polêmicas, né? Para pessoas que às vezes não estão nem aí com Deus. E às vezes nós vemos que você está falando, estamos dando murro em ponta de faca. Então, às vezes não vale a pena, né? Não quer dizer que nós não temos que falar em Deus, nós temos que fazer de tudo para buscar ovelhas perdidas, né? Assim como nós fomos resgatados, e todos os dias somos resgatados, porque nós somos pecadores. Mas Deus nos perdoa, Deus nos busca. Quando nos desviamos um pouquinho, Deus nos busca, Deus nos dá uma nova oportunidade. Aqui, irmãos, declararei em favor diante do meu Pai que estás no céu, é dar visibilidade às pessoas do que é Deus, do que é Jesus, né? Quando vamos nos confessar, vamos à missa, vamos à igreja, vamos à nossa comunidade, né? É porque aí ficou declarado que a igreja é a casa do Pai. Está clarificado,
Nós deixamos claro que Deus é o que amamos, é o que queremos e queremos estar com Ele. E no versículo 33, São Mateus menciona: aquele, porém, que se negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que estás nos céus. Ai daqueles que não se declararem, que me negarem, verão as trevas. Eu tenho medo. Eu não quero isso, irmãos. Eu não vou negar a Deus. E nem você. Tenhamos fé. Fiquemos firmes na fé com Deus. E não tenhamos medo de falar em Deus, em pronunciar a Jesus. Certo, meus irmãos? Então, vamos falar um pouquinho aqui do santo do dia, São Olavo, né? Hoje o São Olavo, ele nasceu no ano de 955, ele nasceu na Noruega, e o pai de São Olavo era rei, então ele nasceu numa família real, né? E na história de São Olavo, irmãos, São Olavo vem nos confirmar de que para buscar a santidade, não necessariamente você tem que estar numa família, numa posição social muito boa, você tem que estar com uma ótima profissão. Ele vem nos confirmar de que você precisa apenas ter coração aberto para receber Jesus. Essa é a história de São Olavo. E ele foi para a Inglaterra numa expedição, em 1014, né? E nessa expedição, na Inglaterra, ele conheceu Jesus. Ele abriu seu coração para Jesus, ele se evangelizou e se batizou. Ele batizou-se na Inglaterra. E só que ele teve que retornar para a Noruega, né? Ele teve que retornar porque o seu pai tinha falecido e ele precisava assumir esse trono, assumir o trono de rei, né? Então ele teve que assumir esse trono e ele teve que combater, né, os súditos, os inimigos, né? Ele tinha que combater a tudo isso, né? Mesmo assim, no poder, Olavo, ele não deixou sua santidade, irmãos. Ele não deixou. Ele queria levar para a Noruega a santidade. Ele queria levar para a Noruega, queria que deixasse, ele ia acabar com o paganismo, né? E ele queria acabar com tudo aquilo. Então, o que ele fez? Ele construiu uma igreja. Ele levou para a Noruega os sacerdotes da Inglaterra para evangelizar o seu povo. Ele fez tudo isso, meus irmãos, né? Construiu a igreja e ele trouxe esses sacerdotes. Mas ele, mesmo assim, com tudo isso, ele teve que ficar exilado um tempo e em 1030 ele veio a falecer, porque ele foi participar e teve um conflito armado, né? Então, infelizmente, ele veio a falecer. Mas a história de São Olavo é muito bonita, meus irmãos, porque falamos do Evangelho sobre não tenha medo, não tenhais medo de declarar a Jesus. E o que São Olavo fez também, né? O que ele fez na Noruega? Queria acabar com o paganismo. Ele foi audacioso, trouxe os sacerdotes, né, da Inglaterra para a Noruega. Muito bonita essa história, né, meus irmãos? São Olavo, rogai por nós. Espero, meus irmãos, que vocês tenham gostado da nossa leitura e interpretação do Evangelho de São Mateus, capítulo 10, esses versículos 24 a 33, e também um pouco do relato da história de São Olavo, meus irmãos. Muito obrigada, tenham um feliz sábado, um feliz dia, um feliz fim de semana. E se cuidem, por favor. Muito obrigada, irmãos. Grande beijo.